Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula nós vamos aprender sobre a deformação causada por um carregamento multiaxial. Então, vamos ver o que é isso. Anteriormente, nós poderíamos determinar o deslocamento e a deformação causada por uma força axial. Essa força iria gerar uma tensão no eixo X, que era definida por P sobre A. Mas o que realmente acontece é que, se nós aplicarmos essa força aqui e, consequentemente, uma tensão nessa área, esse corpo vai se deformar nos outros eixos, no eixo Z e no eixo Y, além do eixo X. Então, o que é que nós podemos observar? Que essa deformação aqui vai ser no sentido contrário. Por quê? Porque se nós tracionarmos essa barra aqui em X, ela vai ser comprimida em Z e em Y. Sabendo disso, é fácil perceber essa relação que existe entre o material, no qual podemos escrever deformação lateral sobre deformação axial. Isso aqui é igual a Ni. Essa letrinha aí, isso aí nós chamamos de coeficiente de Poisson. É a relação entre a deformação lateral e a deformação axial de um determinado material. Então, se aplicarmos aqui a lei de Hooke, temos tensão igual a módulo de elasticidade vezes deformação. Então, poderemos escrever essa fórmula aqui como deformação em Y igual a menos Ni vezes tensão em X sobre módulo de elasticidade. Então, agora nós sabemos qual é a deformação em Y tendo a tensão em X. Fazendo a generalização dessa lei de Hooke e o método da superposição, nós podemos escrever uma fórmula para a deformação multiaxial. E essa fórmula vai ser a seguinte: a deformação em X é igual a tensão de X sobre o módulo de elasticidade menos coeficiente de Poisson vezes a tensão no eixo Y sobre o módulo de elasticidade menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão em Z sobre o módulo de elasticidade. O que foi feito? Foi usado o método da superposição para deduzir essa fórmula aqui, no qual nós pegamos as deformações separadamente e depois somamos. Analogamente, essa fórmula pode ser escrita, se eu quiser achar a deformação no eixo Y, como tensão em Y sobre o módulo de elasticidade menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão em X sobre o módulo de elasticidade menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão em Z sobre o módulo de elasticidade. E ainda também, se eu quiser saber a deformação no eixo Z, posso escrever como deformação em Z igual a tensão em Z sobre o módulo de elasticidade menos coeficiente de Poisson vezes a tensão em Y sobre o módulo de elasticidade menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão em X sobre o módulo de elasticidade. Agora vamos resolver a questão 9.58 do livro Estática e Mecânica dos Materiais. Essa questão se encontra na página 392, como vocês podem ver aí na referência, e diz o seguinte: um tecido utilizado em estruturas infláveis está submetido a um carregamento biaxial, que resulta em tensões normais para X igual a 120 MPa e para Z igual a 160 MPa. Que as propriedades do tecido podem ser de aproximadamente módulo de elasticidade igual a 87 GPa e coeficiente de Poisson igual a 0,34, determine a variação no comprimento. Letra A, do lado AB. Letra B, do lado BC. E letra D, da diagonal AC. Então, vamos para a letra A.
Queremos saber, então, o deslocamento do lado AB, certo? Nessa questão aqui, vamos perceber que a tensão em Y é nula, então o valor dela é igual a zero. Sabemos que a deformação no eixo Z é definida por tensão em Z sob o modo de elasticidade menos coeficiente de Poisson vezes a tensão em X sob o modo de elasticidade menos o coeficiente de Poisson vezes a tensão em Y sobre o modo de elasticidade. Portanto, se a tensão em Y é nula, toda essa operação aqui é igual a zero. Então, nós teremos que a deformação relativa em Z é igual a tensão em Z, que nos foi dada, que é de 160 megapascal, sob o modo de elasticidade. Mas o modo de elasticidade eu vou ter que multiplicar por 10 a terceira, para transformar em megapascal. Menos o coeficiente de Poisson, que também foi dado, vezes a tensão em X sob o modo de elasticidade. Fazendo essas contas, nós podemos ver que a deformação específica no eixo Z é de 1,37 vezes 10 a menos 3. Lembrando que deformação não tem unidade, já que deformação é igual a deslocamento sobre o comprimento original. Vamos precisar também dessa fórmula para determinar o deslocamento do trecho AB e do trecho BC. Então, vamos guardar essa informação aqui. Vamos ver agora qual é a minha deformação no eixo X. É dada por tensão de X sobre o modo de elasticidade menos o coeficiente de Poisson, que multiplica a tensão em Z sobre o modo de elasticidade, menos o coeficiente de Poisson, que multiplica a tensão em Y sobre o modo de elasticidade. Como a minha tensão de Y é nula, isso tudo aqui é igual a zero. Então, eu vou ter que a deformação específica do eixo X é igual a tensão de X sob o modo de elasticidade menos coeficiente de Poisson vezes a tensão em Z sob o modo de elasticidade. Então, o deslocamento em X é igual a 0,75 vezes 10 a menos 3. Então, ok. Sabendo a deformação específica em cada eixo, eu posso, sabendo o comprimento original de cada eixo, através dessa fórmula, calcular o deslocamento. A letra A pede para determinar a variação no comprimento do lado AB. Esse lado AB pertence a que eixo? Pertence ao eixo X. Então, eu vou usar a deformação específica do eixo X, que é igual a 0,75 vezes 10 a menos 3, como eu acabei de ver. Eu sei que a deformação é igual ao deslocamento sobre o L, e a variação de comprimento que ele quer é igual ao deslocamento. Portanto, qual é o comprimento original da parte AB? O comprimento original da parte AB é 100. Então, o deslocamento é igual a 0,75 vezes 10 a terceira, a menos 3, vezes 100. Então, o deslocamento final é igual a 0,75 vezes 10 a menos 1 milímetros. Letra B está pedindo o deslocamento do lado BC. Podemos ver que o trecho BC pertence ao plano Z. Então, utilizaremos a deformação específica do eixo Z, que é igual a 1,37 vezes 10 a menos 3. Sabendo que deformação é igual ao deslocamento sobre L e o trecho BC tem comprimento de 75 milímetros, poderemos fazer que o deslocamento é igual a 1,37 vezes 10 a menos 3 multiplicado por 75 milímetros.
Então, o deslocamento da parte BC é igual a 0,102 milímetros. A letra C está sendo pedido a diagonal AC. Então, nós temos a figura original aqui. E essa figura original vai ter um deslocamento em X e um deslocamento em Y, que nós já calculamos. E antes ela tinha essa diagonal AC aqui, depois ela vai ter uma diagonal AC, que vai ser maior do que a diagonal AC de antes. Porque ela vai aumentar nesses dois sentidos, portanto, diagonal também vai aumentar. Nós sabemos que a diagonal de AC ao quadrado é igual ao quadrado das duas novas diagonais. Portanto, deslocamento em x ao quadrado mais o deslocamento em z ao quadrado. O deslocamento da diagonal AC é igual a raiz quadrada de 0,0156. O deslocamento do trecho AC, então, é igual a 0,1248 milímetros. Muito obrigado por mais esta view. Não esqueça de clicar em gostei, se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e nos acompanhe. Vem muita coisa boa por aí. Até a próxima.